Karina, você bem disse que esse assunto deve ser retomado na sessão de logo mais do Supremo. Vamos ver agora também quais estão previstos para logo mais na sessão. Matéria penal abre a pauta desta quinta-feira no plenário com a continuação do julgamento iniciado na sessão anterior da ação direta de inconstitucionalidade, onde se discute se os delegados de polícia têm legitimidade para formalizar acordos de colaboração premiada. Matéria processual é o tema seguinte, com uma série de embargos de declaração apresentados por condenados em ação penal que julgou crimes de fraude em licitações, incluindo o senador Ivo Cassol, de Rondônia. Matéria penal volta a ser tema de julgamentos nesta quinta, com agravos apresentados em vários inquéritos, onde se trata do desmembramento de processos de acusados nas investigações da Polícia Federal, a partir da não aceitação de denúncia contra o presidente da República nos mesmos casos. Na pauta, ainda 3 agravos em ações cautelares, que envolvem o ex-ministro Gedel Vieira Lima, o ex-deputado Eduardo Cunha e o empresário Joesley Batista. Ordem social é o tema seguinte, com 2 agravos em uma suspensão de segurança e em determinação judicial sobre internação e atendimento de pacientes em caráter particular em unidade hospitalar pública pertencente ao estado de Santa Catarina. Regras de concursos estão na pauta sob o tema servidor público, começando com uma ação direta de inconstitucionalidade contra dispositivo da Constituição do Estado do Paraná, que estabelece que nos concursos públicos para preenchimento de cargos dos 3 poderes não haverá prova oral de caráter eliminatório ou classificatório. E, por último, um recurso extraordinário sobre restrição à participação em concurso público de candidato que responde a processo criminal. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Bom, Karina, a gente viu uma pauta extensa hoje, mas alguns assuntos, algumas ações remanescentes de ontem, como você bem disse, essa daí que a gente acabou de comentar, e outras devem ser retomadas hoje. Exatamente, Érica. 3 embargos de declaração, na verdade, segundo embargo de declaração, terceiro embargo de declaração e uma ação penal que condenou em 2013 o senador Ivo Cassol, deve ter retomado o seu julgamento. Na verdade, a ideia é que seja finalizado o julgamento, que já se encontra com o placar de 5-4 de votos proferidos, e deve ser apresentado o voto vista do ministro Alexandre de Moraes, que é o sucessor da vaga do ministro Teori, que é a época do último julgamento, da última sessão em que esse caso veio para o plenário, acabou pedindo vista. Então, a ministra Carmen Lúcia, a relatora, entendeu que devem ser julgados improcedentes os embargos de declaração, porque se busca os efeitos infringentes para afastar a condenação por licitação quando ele era prefeito de Rolim de Moura, em Rondônia, e outros ministros entendendo que devem sim ser acolhidos esses efeitos infringentes. Com o voto do ministro Alexandre de Moraes, eu acredito que esse julgamento seja encerrado. Então, são 3 recursos, 3 embargos de declaração que devem ser chamados em conjunto. E aí existe uma série também de agravos regimentais e inquéritos. 2 deles devem ser julgados também em conjunto e tem como agravantes vários dos denunciados, dos codenunciados pelo Procurador-Geral da República, junto com o Presidente da República, e que vem agora ao Supremo Tribunal Federal questionar a decisão do ministro Edson Fachin, que teria, em razão da não autorização da Câmara dos Deputados, em que o Supremo recebesse a denúncia contra o Presidente da República, o ministro Edson Fachin determinou que, com relação àqueles outros codenunciados, que não possuem prerrogativa de foro em razão da função, então, portanto, não deveriam responder ao processo aqui no Supremo Tribunal Federal, determinou o desmembramento dos autos dessas acusações para que eles pudessem responder à ação ou a uma possível ação penal na primeira instância da Justiça Federal. E é contra essa decisão que vêm esses agravos regimentais de Gedel Vieira Lima, Eduardo Cunha, Ricardo Saúde, Rodrigo da Rocha Loures, vários deles que, codenunciados, tentam, de uma certa forma, reverter essa decisão do ministro Edson Fachin, relator. Mas outros agravos regimentais também, agora em ação cautelar. Joesley Batista e Ricardo Saúde vêm com esse recurso contra a decisão do ministro também, Edson Fachin, que teria determinado a conversão da prisão deles em prisão preventiva para garantir a aplicação da ordem pública. Eduardo Cunha vem também em um agravo regimental em uma ação cautelar questionar a decisão que teria
acolhido o pedido do Procurador-Geral da República e determinada a sua prisão preventiva. Então, são vários recursos contra a decisão do ministro Edson Fachin envolvendo essas autoridades ou ex-autoridades com relação a esses assuntos que envolvem a matéria penal. Então, acredito que tanto esses embargos de declaração envolvendo o senador Ivo Cassol e esses agravos regimentais que estavam na pauta de quarta-feira, a ministra prometeu que assim que finalizado o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, esses deverão ser julgados antes daqueles que já estavam previstos na pauta dirigida da quinta-feira. Tá ótimo, Karina. Obrigada pela participação por hoje. Amanhã você volta para contar para a gente o que os ministros decidiram. Tá combinado. Obrigada.